pessoal! É com muita alegria e glória que estamos retomando os trabalhos aqui no Acessibilidade em Alta, após essa pausa que fizemos durante 2 meses. E hoje nós retomamos em grande estilo. Já vou apresentar para vocês a nossa entrevistada de hoje. Mas eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, mechados em tons de loiro. Estou usando um óculos de grau com armação dourada, brinquinhos de argola dourados. Também hoje visto uma blusa de manga comprida na cor rosa pink, um colete de tricô sobreposto na blusa, na mesma cor mais ou menos, rosa pink, um pouco roxo, um pouco parecido com os tons da nossa logo do Acessibilidade em Alta, uma corrente dourada no pescoço que tem um óculos como pingente, uma calça jeans escuro e um tênis rosa. Nós estamos no nosso estúdio de gravações, atrás de mim paredes pretas, ao meu lado cortinas pretas, uma fita de LED que envolve todo o nosso estúdio na cor roxa, a nossa mesa, em tom de madeira claro. Em cima da mesa temos as térmicas, garrafa de água, xícaras pires pretos, 2 copos e aqui à minha direita a logo do Acessibilidade em Alta, que já está descrita nos episódios iniciais. Bom, agora vamos ao que interessa. Finalmente à minha frente, Marta Rosinha, que é advogada, também empresária, empreendedora, mãe atípica e recentemente lança um projeto que contempla muito a nossa área da pessoa com deficiência, da acessibilidade, da inclusão, chamado Amores Fati. E ela está aqui para contar a história dela para vocês, história de vida, experiências e também como este projeto nasceu. Marta, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui no Acessibilidade em Alta. Eu vou pedir para que tu te apresente para o pessoal se descrevendo muito brevemente, é descontraído. Tá. Não precisa se ater tanto a detalhes, mas para o nosso público que tem deficiência visual. Então, bem-vinda. Eu que tenho que agradecer muito de estar aqui, Gisele. Eu amei o convite e já tinha amado, mas agora que a gente está sentada aqui frente a frente, tu me conta da retomada, que eu não sabia que o meu episódio seria, então, essa primeira gravação. Então, eu estou Sim. muito mais honrada e me arrepiei quando tu te descreveste, porque tu fez com uma maestria de detalhes, assim, um cuidado que eu sei que tu sempre tem. Mas como tudo é um pouco novidade para mim nessa questão assim da visão, eu não tenho muito conhecimento, confesso. Então eu vou tentar. Habilidade em alta, eu Isso. nunca aviso. Eu sempre pego os nossos convidados de surpresa, pode ficar bem tranquila que eu faço isso com todo mundo, porque essa provocação da autoaudiodescrição, ela é um estímulo interessante também para a gente quebrar o gelo, para a gente iniciar, e tu pode ficar bem tranquila porque é muito simples de Não, fazer. com certeza, eu amei. Então, depois eu vou contar, quando a gente estiver conversando, eu tenho uma coisa bem importante para a gente contar sobre essa questão da visão e das percepções, como isso é importante da descrição. Então, eu sou a Marta Rosinha, eu sou uma mulher de pele branca clara, cabelos bem longos, lisos, castanhos escuros, meus olhos também são castanhos escuros, eu estou usando óculos, eu estou vestindo um blazer vermelho em cima de uma camiseta com estampa, calça jeans e tênis e bastante acessórios, pulseira, colar, brinco bem grande dourado, que eu gosto bastante de acessórios. Sempre trabalhada nos acessórios, eu te acompanho nas redes sociais, que inclusive nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os teus arrobas, o arroba do projeto, para que as pessoas que nos acompanham aqui pelo YouTube também possam te acompanhar no dia a dia lá no Instagram, que eu gosto muito, sinceramente, Ai, que gosto bom! dessa mistura da vida profissional, da militância, do ativismo, Sim, com a vida pessoal também, quando a gente perfeito. compartilha os nossos gostos. E já falando sobre essa questão dos acessórios, tá? Porque não é só uma questão, claro, eu sempre fui vaidosa, mas como mãe atípica, eu sempre digo que isso é muito importante,
muito importante tu tentar te manter da melhor forma possível a tua autoestima. Exato. Então, acessórios ajudam, uma roupa colorida ajuda. E agora, a gente nem falou ainda do Amoris Fati, mas eu acho isso importante dizer. Quando eu comecei o projeto, eu sempre usei batom vermelho. Esqueci de dizer isso na descrição. Eu estou de batom Simbólico, vermelho. Eu chiquérrimo. sempre gostei. É meu, né? Muito antes de ter filho, eu sempre usei batom vermelho. E aí, quando eu comecei o projeto do Amoris Fati, eu disse, ai, que estranho, as pessoas vão achar estranho eu estar falando sobre inclusão, mostrando o meu filho, que é uma coisa bem delicada, e de batom vermelho. Eu disse, será que as pessoas não vão achar agressivo? Aí eu pensei, não, eu tenho que continuar sendo como eu sou, até porque eu prego isso, que a pessoa tem que, as mães têm que manter a autoestima, a sua vaidade. Então, essa sou eu, a Marta de batom vermelho. Manter a sua personalidade e principalmente, Marta, quebrar essa barreira de estereótipo Perfeito. que desvincula as temáticas da deficiência a toda e qualquer questão de beleza, né? Exatamente. A deficiência hoje menos, mas ainda é vista como algo que ninguém quer ver, como algo Uhum. negativo, como algo feio, disforme, quando na verdade o que a gente precisa se redefinir é aprender a valorizar todas as formas de existência, Com certeza. e todas as formas de ser. E eu também, como te contei aqui, né, fui Miss Brasil com deficiência visual e esse título tinha o objetivo de quebrar esse paradigma que desvincula a mulher com deficiência da beleza, que Com certeza. infantiliza a mulher com deficiência. Então, eu fui a mulher cega de salto alto, de coroa e muitos acessórios Lindíssima. enormes e grandes vestidos desfilando por aí, quebrando barreiras. E o Amoris Fati, com certeza, também vai trazer esse olhar de que as mães atípicas também podem, na medida do seu possível, manter a sua autoestima, seu autocuidado. Exatamente. Mas vamos iniciar, Marta, conhecendo a tua história. Conta pra gente um pouco, porque com certeza existe, por trás de tudo, existe uma história por trás do Amoris Fati, Sim. algo que te conduz até o nascimento desse projeto. Então, se tu puder compartilhar conosco. Vamos lá. Então, o meu sonho sempre foi ser mãe. O sonho da minha vida nem era o casar, era o ser mãe. E uma gestação planejada, eu era advogada, e uma gestação planejada, um filho planejado, eu era casada, tudo perfeito. Gestação maravilhosa. Nasce o Pedro Felipe, meu filho maravilhoso, lindo, Que hoje tem que idade? que vai fazer 19 anos agora em dezembro, tá com 18. Tudo perfeito. Claro, ali no parto, ele nasceu com um apigar muito baixo, já existia alguma coisa, mas como ele chorou segundos depois, todo mundo disse: não, não é nada, não houve nada. Nenhuma intercorrência no Nenhuma parto. intercorrência no parto, nenhuma intercorrência, isso é importante. Nem no parto, nada. Depois a gente retoma para explicar o que aconteceu na gestação. No parto, nenhuma intercorrência fora essa dele não ter chorado imediatamente. Então, o apigar, que é aquela nota que eles recebem enquanto nascem bem baixa, mas aparência normal, vida normal, não foi para UTI. Claro, quando começou o desenvolvimento, aqueles meses que passam, que as crianças começam a levantar a cabeça, sentar, engatinhar, o Felipe ali já ele não conseguiu avançar nas etapas tradicionais, né? Procuramos o pediatra, um diz não tem nada, é muito difícil. Eu tenho ouvido muito essa questão do diagnóstico, né? Muito difícil. Embora que eu não estava preocupada com o diagnóstico, mas claro, tu queria saber. Começamos fisioterapia antes de qualquer coisa, né? Depois conseguimos, de um tempo, estávamos procurando um especialista aqui. Isso 18 anos atrás, até hoje é difícil, né? Imagina 18 anos atrás. E aí se soube que o Felipe, então, tinha paralisia cerebral. Normalmente as pessoas acham que é sempre no parto e não tem como saber exatamente nessa questão, não existe um exame que diga onde foi a lesão, nele sim, né, no cérebro dele sim, mas em que momento foi a lesão, só que o que tudo indica foi na gestação.
Porque sempre eu dizia que as mães não brincam assim que o filho chuta e dizia assim, ai, vai ser jogador de futebol, sabe? As mães dizem que olha aqui o pezinho, tá se Sim. mexendo. O Felipe, em todos os exames da gestação, ele sempre esteve bem, só que o Felipe nunca se mexeu. Tu não sentia os movimentos dele na Sentia barriga? só aquela coisinha assim, como ele Leves. é hoje. Se vocês vão entrar lá no meu Instagram, vocês vão ver, o Felipe é uma criança muito, um adolescente hoje muito tranquilo. Ele Ele é dócil, calmo pra caramba, né? muito calmo. Então, esse foi o Felipe na gestação. Então, ao que tudo indica, foi alguma coisa na gestação. Eu tive uma gripe, uma febrícula, não foi nem um febrão, foi uma febrícula, e a que tudo indica foi isso. Não é falado, porque senão todas as grávidas entrariam em pânico, mas febre lesiona o cérebro. E aí, o do Felipe foi uma lesão muito grave, então, para o que o Felipe tem hoje, ele tem paralisia cerebral. O cognitivo, 100% preservado. Ele fez muitos testes no SAR em Brasília, naquela hoje. Acredito que já tem aqui em Porto Alegre, mas na época não tinham testagem aqui em Porto Alegre. Ele fez uns testes americanos, então o cognitivo dele é preservado. E o físico, 100% lesionado. Então, ele é tetraplégico, ele tem movimentos, mas ele, desde o pescoço, inclusive na boca, até o rosto ele tem lesão. Ele tem dificuldade de fala, mas ele não tem lesão na fala. É porque é tudo musculatura. Então, o Uhum. cérebro, a parte da fala também está intacto, mas Intacto. ele tem todo o corpo, todo o físico A comprometido. visão é A 100%. visão 100%. Aham. Visão 100%. Então, hoje ele anda numa cadeira motorizada. A partir que ele fez 12 anos, ele começou a utilizar. Nos Estados Unidos não tem idade mínima para usar isso, a gente tudo pesquisou, né? Uhum. Aqui no Brasil, a do SUS exige o mínimo de 12 anos. Uhum. E é como se fosse dirigir um carro, né? Porque Claro. aquilo tem motor e tudo. Então, ele foi como se fosse autoescola. Ele fez todo um treinamento antes no SAR em Brasília para aprender a dirigir. Manusear a E hoje ele cadeira. dirige muito bem. Muito bem. Marta, como foi a transição deste diagnóstico, né? Ao ter um filho sem deficiência inicialmente, e idealizar um filho, e receber o diagnóstico de uma deficiência e se deparar com um universo diferente? A tua pergunta, para mim, é a melhor pergunta. E aí chegamos no Amoris Fati, que é te amo como és. Porque não é um julgamento, porque eu sei que não é fácil, é óbvio que não é fácil, só que eu não tive isso. Eu não sou, eu não vivo num mundo tão cor-de-rosa, mas eu não sei se a questão de eu querer tanto ser mãe e Independente de a, da forma e de como a diferença não me incomodar, nunca me incomodou. Não que eu não tenha preconceitos da criação, da nossos culturais, culturais, estruturais. estruturais e culturais, como agora mesmo eu te falei que eu cogitei de não usar o batom vermelho, Sim. porque isso é intrínseco ao ser Aham. humano, porque ainda vivemos numa sociedade com histórico isso. Mas eu nunca tive diferenças com as pessoas nunca foram diferentes para mim, cor, raça, sexo, nunca foi diferente para mim. Então, como eu tinha isso muito tranquilo, claro, tu quer um filho saudável, só que o Felipe era saudável, ele nunca tomou nenhuma medicação, ele nunca teve nenhuma intercorrência, ele tem a lesão física. Então, claro, óbvio que teve adaptação. Então, isso que não é assim, ah, é normal, não. Teve que fazer fisioterapia, a Uhum. rotina mudou. A Uhum. rotina mudou completamente. Mas a minha vida não, porque não tinha isso do idealizado, que eu acho que é um problema, assim, do romancear a Uhum. gestação. Não é um filho idealizado, eu queria um filho. E então, eu não gosto, é isso que eu digo, não julgo. Mas o Amoris Fati está aqui para abraçar as mães que se deparam com essas diferenças, né? Sim. Porque somos todos iguais, mas todos os filhos têm diferenças. Não da deficiência, mas todos temos diferenças. Vai ser magrinho, gordinho, loiro, moreno, mais alto, mais baixo, né? E porque eu não gosto do luto, como falam luto. Eu sei que é uma questão da psicologia, não entendo Sim. nada, mas eu não passei por isso. Viver este luto. Eu não Eu, vivi isso. eu penso que, num primeiro momento, pode ser algo que afete muito mais aquelas famílias e aquelas mães
que não tem acesso de forma geral, então não tem acesso a um bom plano de saúde, não Com tem certeza. acesso a bons profissionais, não tem acesso às reabilitações. Então a gente sabe que a falta de recursos ela é uma dificuldade para tudo, ainda mais quando a família recebe uma pessoa com deficiência. Talvez, provavelmente, não tenha sido o caso de vocês, Claro. felizmente, e bom Sim, seria se realmente todo sim, mundo tivesse, de não precisar lidar com essa preocupação. E eu acho que num segundo momento, também a questão social, porque a partir do momento que nasce uma pessoa com deficiência na família ou que essa pessoa adquire uma deficiência, já sabe-se que iremos enfrentar barreiras na sociedade. sim. Então, como vocês com certeza já enfrentaram, Inúmeras. inúmeras formas de preconceito, de formas de discriminação, falta de acessibilidade e falta de inclusão. Então, acho que o luto ele também das famílias, das mães, vem com essa realidade de como meu filho agora e eu vamos enfrentar a sociedade, porque aqui Perfeito. dentro tá tudo certo. Aqui o Exato, amor existe, mas exatamente. aí fora o preconceito e a Sim. discriminação imperam, né? E esse fora é muito perto, porque essa questão foi muito pessoal minha, mas eu tive dificuldades, inclusive, dentro da família. Meu ex-marido, o pai do Felipe, é uma pessoa extremamente boa, de bom coração, mas ele não conseguiu entender Da mesma da maneira que mesma tu. maneira, num primeiro momento, de uma forma tanto. Ele demorou muitos anos para entender Claro. a situação do Felipe. Tanto é que depois ele dizia: ai, quando ele estava no colégio, tua letra não está boa. Mas não existia essa exigência, porque ele tinha uma deficiência. Então, eu vejo que ele, por muito tempo, ele nunca entendeu. Então, Aham. tu vê que é bem isso, em diferentes escalas, o preconceito, a falta de conhecimento, mas ela Isso. estava perto. E quanto mais longe, mais difícil fica. Vocês permaneceram com a relação por muitos anos ainda depois Não. de que o Felipe nasceu? Porque isso acontece Sim, também, é não. um assunto delicado, não sei se tu gostaria de falar, Não, eu não tenho mas nenhuma dificuldade, isso sempre falo. acontece muito, as Não, mães acabam ficando solos, né, sim, não totalmente, mas muito assim, mas a estatística é é, enorme, né? enorme. Então, o Felipe fez um ano. Com um ano, então, nós estávamos bem naquela questão do caminha, não caminha, caminha, não caminha. E aí, o meu ex-marido, muito nessa paranoia da sociedade, que eu também tenho esse problema da pessoa assim, ai, tem que caminhar, tem que caminhar, tem que caminhar. Eu sempre digo, eu disse, quem foi que disse que as pessoas que caminham são mais felizes? Porque tem uma obsessão pelo caminhar, que eu também não Uhum, gosto disso. uhum. Né? As pessoas assim, ai, um aninho tem que caminhar. Se a criança tem 11 meses, as mães já ficam desesperadas. Mas que isso? Tem que se enquadrar em todas as Isso! caixinhas, em todos os Exato. padrões de desenvolvimento, ali no que é dito como normal. E é engraçado a preocupação. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Agatha. Ela não tem deficiência, porque a minha deficiência na retina ela não é hereditária nem congênita. Mas uma das primeiras coisas que me perguntam é: ah, ela também não enxerga? Sim. É a primeira preocupação, assim, Aham. como que é? E como que ela cuida de ti? Como é que vocês fazem? Tem uma preocupação, exatamente, uma preocupação da sociedade focada na deficiência. Eles querem mais umas curiosidades do que avançar para normalizar. Então, nesse período, a relação já acaba Sim, logo em se. seguida, mantivemos relação, então não é nada litigioso nesse Uhum, sentido, uhum. mas pela dificuldade. Então eu me sentia mais sozinha, acompanhada do que sozinha. Então aí aquela mãe típica que se empodera, que a maioria tem que acabar levando à frente tudo. Eu disse, não, então eu vou sozinha. Algumas têm que levar à frente porque não tem opção, outras são literalmente abandonadas, Sim, sim, abandonadas. exatamente. E nesse teu caso de uma mulher mais empoderada, com mais acesso, felizmente pode ser uma Sim. escolha, né? E a questão financeira também ajudou bem. Isso como tu fala, com condições financeiras as coisas ajudam A gente, para tu ter acesso aos tratamentos. Então a gente sabe Muitas que... mulheres dependem financeiramente dos maridos Exato. e isso acaba se tornando um empecilho muito sério, né? Mas nesse caso, a tua vida profissional seguiu normalmente? Vocês precisaram interromper, dar uma parada por questões da deficiência ou foi tudo comum? Desde a gestação, tudo, eu mantive a casa, sabe? Então eu sustentava a casa Uhum. e
Eu era advogada, professora universitária, fazia mestrado. Olha, Sim, qual eu dava universidade? aula na Uniriter. Na Ritter. E, como eu falei, tinha muito boas condições financeiras. Então, em nenhum momento, eu até me detive. Eu já fazia terapia e numas eu nunca mais esqueci, porque foi uma sessão emblemática, eu conversando com a minha psicóloga, porque há uma pressão também, tipo assim, que tu tens que parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Eu conheci outras mães que tinham condições financeiras e pararam de trabalhar para cuidar do filho, só que eu não tinha essa opção, porque era eu Uhum. que mantinha a casa, plano de saúde e tudo. E então ela me disse, a terapeuta, é preferível tu continuar e tu ter uma relação saudável do que tu adoecer junto, que acontece de muitas mães acabarem adoecendo emocionalmente, porque se veem tão Claro. envolvidas naquilo. Então, culpa é uma coisa que eu também nunca tive. Nunca tive. São coisas Sim. bem pessoais. Eu também, como eu falei, não julgo e entendo, mas eu nunca. Talvez algum dia eu tenha parado para pensar: o que será que eu fiz na gestação que lesionou, sabe? Só que Sim. aí eu cheguei. Não dá para perder mais do que meia hora pensando Um breve nisso, porque é um questionamento breve mesmo. questionamento, porque que diferença faz? Mas a tua Nada. saúde mental provavelmente tem uma boa participação, Tem, né, Marta? Porque tem. realmente conseguiu manter essa saúde mental e provavelmente o amor também tem uma relação muito forte com isso, porque o amor sobressai Sim, a amor, tudo. com certeza. E hoje eu te pergunto, das dificuldades, das barreiras, seja interna ou externa, que tu preferir, qual tu considera que seja a maior em ser uma mãe atípica ou a que mais tenha sido presente na história de vocês? O que mais me machuca, e talvez, eu acho que machuca o Felipe, mas ele é tão doce que ele nunca externa, né? Mas a gente sabe, ainda mais na adolescência, que todas nós passamos pela adolescência, e a gente sabe que a adolescência tem essa questão, é a social, Claro, sabe? claro. Ah, tem questões onde ele foi barrado, como por exemplo, todos os colegas foram convidados para um aniversário num clube de 15 anos e ele não. Porque não tinha acessibilidade ou simplesmente? Porque não foi convidado mesmo, tinha Uhum, acessibilidade sim, então não é isso. Desde esse exemplo, como em outros onde ele foi convidado, mas ele foi convidado como um número, como se ele não fosse um convidado igual aos outros, tipo assim, convidamos para fazer presença, mas que nunca entenderam que ele era uma criança, um adolescente igual a todos os outros, uhum. sabe? As É. amizades dele na infância e na adolescência foram. Ele ah, sempre teve bons colegas de colégio, excelentes colegas de colégio, só que aí tu vê à medida que a adolescência vai avançando, os interesses vão se dividindo. Então, o Felipe também, como teve o cognitivo preservado, e quem conhece sabe que ele tem habilidades acima, que sabe? é muito Ele tem uma inteligente. inteligência Aham. acima. Eu não gosto de mãe ficar elogiando, aquilo, Mas mas ele é é mesmo. fato. É fato. Então, ele sempre gostou dos adultos, porque os adultos conversam com ele Claro, melhor. claro. Então ele tem bons amigos, assim, mas ele nunca conseguiu estabelecer um relacionamento por causa daquela questão do já estavam com carro, tirando a carteira de motorista, e ele não, e ele também Uhum. não é muito da noite, nem de sair para beber, ele nunca foi sobre desse assunto. Então, nessa idade, assim, ainda mais no ensino médio também teve o coronavírus, que afastou. Sim. Então, no ensino médio, a gente viu que ali ele já não tinha relações mais próximas, a não ser com pessoas de mais idade. Então a gente espera, ele está na faculdade, Eu ia está te perguntar agora, como trabalhando. é a rotina do Felipe hoje? Então O que que ele estuda? ele passou, ele sempre gostou de programação. Eu fui, isso eu também sempre incentivei. Como eu sempre soube que o físico ele não tinha muitas habilidades, não teria, e cognitiva sim, então vamos incentivar isso. Estudar, fazer cursinhos, quando ele é criança mesmo, aqueles Aham. cursos que tem no colégio, aquelas atividades extras. Vamos testar para ver o que, que ele gostava. E ele sempre mostrou interesse em programação. Visionário, porque é o negócio do presente e do Com futuro. certeza, com certeza. Mas ele testou várias coisas, tipo assim, essa coisa de marketing do Instagram, Aham. nunca gostou. Social Pedi ajuda, media. porque eu deixei de ser advogada, então, num certo momento, para ficar mais próximo dele. Então, isso nunca ele gostou. Ele nunca gostou dessa parte de visual, de fazer site e de programar, sim. Então, ele já começou Da parte mais difícil. bem menor
hora já fez curso de programação. No ensino médio, ele começou a iniciação científica lá na PUC, que ele gostava. Então, ele já entrou em mais de um projeto lá na PUC dessas questões de programação. Então, vestibular, ciências da computação, Óbvio. que era o que ele queria. Aí, ele entrou para ciências da computação no vestibular. E aí, em seguida, ele conseguiu um estágio para programação já. Com 15 dias do estágio, uma empresa, ele trabalha em home office, então é a rotina dele, ele faz faculdade à noite. Presencial. Presencial. Como são os deslocamentos do Felipe? Ah, Isso é importante, a gente a pega todos mãe os pontos. poderia levar e acham que eu sou louca, mas ele vai de ônibus Muito sozinho. bom. Minha mãe fez isso comigo também, bem novinha. Sim, eu andei de ônibus quando eu era adolescente. Por que ele não andaria? Eu Se comecei a ele andar tem de ônibus condições. também. E a independência, eu não vou estar aqui a vida inteira. Então, ele vai de ônibus. Eu poderia levar de vez em quando, assim, eu juro. Mas ele não sonha. Agora ele vai ver o episódio e vai descobrir que de vez em quando eu fico assim, porque ele diz assim, mãe, vai chover, tu não pode me dar uma carona? Não, não Vai tem lá. chuva nenhuma, pode. E se E cair ele- uma gotinha, tranquila, porque eu também já tomei banho de chuva, vai lá dentro, né? Ele nunca chegou em casa reclamando de ter enfrentado algum problema na acessibilidade com os ônibus? No ônibus, não. Ele ama, porque fez amizade com os motoristas, porque Sim, é eu aquela também. coisa que eu falei, ele conversa com as pessoas, que conversam com ele melhor. E aí ele descobriu que podia pagar com Pix, e nem eu sabia que podia pagar com cartão de crédito. Então, ele descobrindo coisas novas, né? Que talvez um adolescente hoje Mas eu não... digo o equipamento elevador, Tá, né? não, o T7, que é o que ele pega sempre, o ônibus, então agora vamos falar sobre isso. O ônibus, muito bem. Claro, aí o motorista começou a conversar com ele que o degrau da praça tinham árvores que o ônibus não conseguia parar. Então, ele disse, olha, tu vai ter que conversar com alguém, porque eu já falei, mas a gente precisa tirar essa árvore. Porque quando são pessoas que caminham, eles se estacionam um pouco mais afastado e a pessoa entra. Só que a rampa da cadeira, não. É bem Ele ali. disse, eu posso te deixar, se eu não parar, é porque eu não tenho condições de estacionar, então a gente tem que sempre ir atrás. Então, assim, sempre tem uma dificuldade. A gente sabe que não é tão fácil Eu não sei quanto eu se conto. tu sabe, como advogada, mas essa informação é importante, que a legislação municipal, o embarque e desembarque das pessoas com deficiência em qualquer lugar. Não precisa ser necessariamente no ponto de ônibus. Então, ele pode embarcar onde quer que ele esteja, desde que esteja no itinerário do carro, e desembarcar também. Desconhecia. Essa legislação é Não, importante. o Amores Fati nós vamos estudar muito porque a gente também quer transmitir conhecimento, né? Mas então a rotina dele é essa. Aí só para a gente terminar da rotina e depois de uma reclamação que ele me fez, que foi a coisa mais grave. Ele então trabalha 15 dias depois dele como estagiário. 20 dias chamaram ele para uma reunião e eu sou uma mãe bem exigente. Eu disse, Felipe, tu fez alguma coisa errada. Te chamar para uma reunião privada com 15 dias de trabalho, não sei o quê. Aí eu fiquei do lado de fora, né, que era no computador. O que houve, Felipe? Mãe, me disseram que eu tive um desenvolvimento. Entraram vários estagiários e propuseram nos primeiros 30 dias que eles tinham uma tarefa para desenvolver alguma coisa. E disseram que de todos os colegas que entraram, todos chegaram no resultado final igual, tinha uma tarefa que tinha que chegar no resultado final. Só que deste grupo, Ele se foi destacou. ele foi o único que propôs um outro caminho da programação, né, que não entendo. E aí ele foi promovido com 20 dias de trabalho. Que top. Ele foi promovido, então hoje ele é funcionário Efetivo. Que efetivo. legal. Então chegaram a rir porque ele foi fazer aquele exame admissional dentro de 30 dias, ele foi 2 vezes fazer o exame admissional, tem que fazer um novo exame admissional. Então ele está muito feliz nessa progressão do trabalho, porque ali reconheceram o potencial dele, nunca enxergaram É uma a empresa deficiência de tecnologia. de tecnologia. Que legal. Então, ele estuda a ciência da computação na PUC à noite e durante o dia trabalha home office na empresa de tecnologia. Exatamente. Baita essas rotina para um empresas... menino de Não, 19 anos, né? eu achei que ele não poderia... Ainda se deslocar de ônibus. Não, eu achei que ele podia não aguentar, porque antes era só o colégio, né? Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, das 7 às 10h30, é puxado. Mas ele vai longe. Não, Vai ele, longe. ele ama, ele ama. Então, aí tu perguntasse se algum dia
Ele não é muito de reclamar. O que aconteceu agora que foi pouco, que aí ele fica muito chateado, ele indo para a parada de ônibus, que é isso que eu falei do problema. O ônibus está bem, a linha do T7 que ele pega é uma linha muito boa. Ele indo, tinha um buraco na calçada, não tinha como dizer, não era um buraco gigante, é um desnível, que talvez passe despercebido, mas para cadeira de rodas é exatamente um carro que passa num buraco. Ele passou com a cadeira pelo buraco, rompeu a suspensão, caiu a roda. Ali ele ficou. Puxa vida. Então, ele me mandou uma mensagem do WhatsApp, muito chateado. Ele tinha chegado em casa muito chateado, que eu não precisava ficar preocupada, porque ele não tinha se machucado, mas ele fica parado ali, até vir um socorro. Claro. Ainda bem que isso é o que incomoda, sabe? Ainda bem que um motociclista parou, um motoboy parou, viu que ele estava ali parado, que tinha alguma coisa errada, estacionou a moto, empurrou ele até a portaria do nosso prédio, levou até lá. Então, ainda bem que temos pessoas com muita sensibilidade. Sim, porque poderia se né? aproveitar de uma maneira diferente. Com certeza. E aí o porteiro levou ele até o apartamento para ele poder mandar uma mensagem para mim e me chamar. Então isso é ruim, a questão que ainda temos barreiras A arquitetônica, essa é a físicas. nossa acessibilidade arquitetônica, física e sim, para quem é usuário de cadeira de rodas, para quem tem deficiência visual também é muito, né? Sim. A gente luta aí para poder garantir esse direito básico de ir e vir, né? Sem esses desafios. Mas, ó, inclusive, o presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, o seu Nelson Calil, uma grande liderança nossa, ele tem baixa visão, assim como eu, e ele é cadeirante, assim como o Felipe, também anda numa cadeira motorizada, e ele costuma falar nas palestras ou nas ações do conselho. A gente tem uma certeza quando sai de casa, é que a gente vai se incomodar, em algum momento vai se incomodar, né? Sim. Porque, enfim, vamos enfrentar barreiras, mas a gente também está aqui fazendo esse trabalho de multiplicar sobre a causa da acessibilidade, da inclusão, de levar conhecimento e informação de qualidade para as pessoas. Foi assim Exatamente. que surgiu o Acessibilidade em Alta e agora é assim que surge o Amores Fati. Assim como eu te perguntei sobre um dos maiores desafios, eu gostaria de saber também qual foi a maior graça que essa maternidade atípica te proporcionou ou proporcionou para vocês? E eu posso acreditar que o Amores Fati seja uma delas, né? Com certeza. Meu filho é um príncipe, meu príncipe. E tá nascendo outro filho agora, que é o Isso, Amores em Fati, né? decorrência desse, eu queria ter tido outros filhos, agora eu tenho. Ah, eu sempre fui de formas da família, eu sei, desde criança eu sempre fui ligada muito em questões sociais, sempre auxiliei, sempre meu pai me levava, então eu já tinha atuado em várias questões, questões de alimentação, várias assim, eu sou madrinha do IMAMA, que é o Instituto. Bem-estar, qualidade de Isso. Então, eu vida. estive sempre nessa atuação querendo auxiliar o próximo. Auxiliar o próximo seria talvez a palavra correta. E por que nunca na questão da paralisia cerebral e da deficiência? Então, eu acho importante só explicar antes de falar do Maurício por que ele só surge agora com o Felipe. A pessoa pode dizer, poxa, por que tu não auxiliou antes? Porque o Felipe sempre me pediu que não, porque como eu sempre fui muito atuante, muito falante, muito posicionada. Aquela coisa de menino tímido, adolescente. Isso, ele muito tímido. Então Não ele queria ser o dizia, foco. ai, por favor, não, isso. Então, assim, ó, quando nós chegávamos, ele disse, outras causas, quando nós chegávamos numa vaga de deficiente que tinha um carro estacionado, ele dizia, por favor, não fala nada, não me faz passar vergonha. Mas, só para esclarecer, porque isso é muito importante, o passar vergonha não era da deficiência dele. Sim, era por era estar de mim. exposto, Não, claro. de mim, porque ele achava que assim, a mãe vai fazer um barraco, uma questão bem... todo Aquela adolescente criança que acha não quer que a vai mãe fazer... busque na porta da escola. Exatamente, então é uma questão bem normal. Ele disse assim, por favor, não. E com 18 anos, depois de ter passado por inúmeras barreiras, né? Vários problemas que ele enfrentou, ele chega à conclusão. Ele me diz, eu esperei, isso foi bem respeitoso da minha parte, sabe? Ele me disse, um momento, ele disse, se eu não fizer nada por mim, por nós, pessoas com deficiência, quem fará? Então, aí nesse momento eu disse, então, agora é a hora.
então, De Felipe, transbordar esse amor de para o mundo. transbordar esse amor para o mundo, né? Porque, claro, assim como a acessibilidade em alta, temos causas em comum, mas a forma de atuação. Então, a nossa forma de atuação do Amoris Fati é isso. Então, é Te Amo Como És, é passar isso para as mães, da gente, para a sociedade, que a gente tem que aceitar as pessoas como são, né? Somos todos iguais, com diferenças, deficiente ou não, somos todos diferentes, temos habilidades e dificuldades diferentes, então não existe ninguém sem nenhuma dificuldade. Né? Então, nós não podemos ser caracterizados por características físicas, não podemos ser rotulados, né? Isso, tratados. Então, eu sei que são passos muito pequenos, mas é isso para trazer mais amorosidade, para trazer mais igualdade, né? E tentar ver se a gente consegue, em pequenos passos, né? Estamos começando com o Instituto. Fala um pouco pra gente da Isso, estrutura, das ações do Amoris Fati, isso, né? Porque entendo que são diversas ações que sim. tornam esse projeto real. Tá, então ele surge inicialmente como eu queria falar com famílias, né? Porque eu sei que tem essa dificuldade de tu falar com iguais para ver, porque a primeira coisa que eu me deparei quando o Felipe era pequeno é com os números das pessoas com deficiência no Brasil e não as via na rua. Sim, Ué, 25% e da população, mas onde estão? onde estão? Não, então foi a primeira coisa que eu me deparei. E todo mundo sempre me elogiando, porque eu sempre levei o Felipe em shows, Uhum. teatros, a questão financeira permitia. Então, assim, sempre, feira do livro. E onde estão essas outras pessoas? Então, eu vejo que não é vergonha, é porque tem essa dificuldade. É bem isso. Tu sai da rua é para ter problema, porque tu vai cair aqui, tropeçar ali, tu não vai ser aceito, tu vai ser desrespeitado. Mas eu sempre. Então, eu queria trazer isso. Então, a primeira ação do Amoris Fati é essa. A gente trazer ações. Então, eu comecei com o programa, tá? Onde eu entrevisto famílias com diversos casos, doenças raras, autismo, pessoas com deficiência, síndrome de Down, para falar com pais que tenham uma visão positiva. Então, essa é a Uhum. nossa única exigência. Eu conheço essas famílias, vão me apresentando. Ai, tu tem que conhecer a mãe do fulano, fulano, eles são uma família muito legal, assim, que abraçaram, né? Abraçam e amam como é. Claro. Não querem mudar. E que trazem a vivência com as deficiências desta perspectiva Exatamente. positiva, Problemas, propositiva. problemas Todos todos têm. têm, mas com ações propositivas, Exato. contando como conseguem fazer coisas É uma das boas. propostas da acessibilidade em alta. A É, gente não vem aqui só para trazer os problemas, e isso, porque sim. senão não é um perfil, também tem o É. perfil do Instagram que vocês vão ver depois aqui embaixo, mas não é um perfil para, óbvio que vai trazer a foto da calçada onde Felipe caiu, mas não é assim, estou aqui para denunciar, não é nada disso, é para trazer soluções. Uhum. Então agora a gente está Inspirações também. inspirações. Então, ideias do Felipe, então, que vou, primeira mão, ninguém sabia ainda, eu não contei nem lá no Amoris Fati ainda, mas vou contar aqui em primeiríssima mão. As ideias que o Felipe traz para a gente dar passos para que a sociedade nos entenda melhor. Vamos fazer um adesivo, uma multa social, ainda não temos bem o nome, não é uma multa social. Nós vamos Uma fazer notificação. uma notificação, isso, mas o Felipe surge com essa. Vamos fazer uma multa social, uma notificação, que nós vamos colocar nos carros e não é para constranger ninguém, é para ensinar, né, que aquela vaga não é Pedagógico. uma multa pedagógica, não Aham. é daquela pessoa nem por um minuto, porque a pessoa pensa, vou estacionar aqui só por um minuto. Para que as pessoas entendam o transtorno que elas causam quando usam a vaga de uma pessoa com deficiência. Eles existem, né? Então, não é assim, não tem ninguém aqui usando, eu vou botar porque eu só vou ali pegar um pão. Não. Então, isso é a primeira. Depois, o Felipe, na mesma linha, né, do positivo, porque nós gostamos de trabalhar com positivo. Nós queremos também trazer... E essa multa nós vamos disponibilizar, não sei que nome vai ter, né? Então, Sim. vocês Muitas entenderam a chuvas de ideia. ideias. Isso, vocês entenderam a ideia.
nós vamos disponibilizá-la em PDF para que o Brasil inteiro imprime, Possa carregar possa e carregar e utilizar. deixar no para-brisa. Então, é bem isso, não é para envergonhar Olha, ninguém. já proponho uma parceria aqui do Acessibilidade em Alta e também do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre. Gostaram dessa? Muito importante a gente fazer dessa forma, assim, fazer essa conscientização. E outra ideia do Felipe seria disponibilizar o adesivo do deficiente, aquele desenho que é da ONU, porque não é uma exigência para os O estacionamentos, a símbolo exigência, o universal. símbolo universal. Aham. A exigência é o cartão que é dado pela Sim, prefeitura. pela Só que IPTC. a gente tem visto pessoas com vergonha, eu não sei se não são ou têm vergonha, e isso me incomoda, de usar o cartão. Então, elas só puxam na hora de usar a vaga. E nós temos que dizer que não há vergonha nenhuma. O meu carro é adesivado, porque nós não temos. Então, não é uma exigência, mas ajuda para a sociedade saber que aquele carro é de uma pessoa com deficiência. Uhum. Então, isso tinha antes nas livrarias, não tem mais. Então, a gente vê que todo mundo me pergunta, mas Marta, como é que tu tem esse adesivo? Porque não é mais uma exigência. Então, disponibilizar para quem a pessoa quiser baixar o documento, imprimir. São pequenas ações. Dizer, Marta, não acredito que tu veio aqui no podcast da Gisele falar essas coisinhas, mas são coisinhas que talvez mudem São. o mundo, eu não consigo ainda. E o terceiro, então, bem positivo, que o Felipe, então, vamos, o selo para os negócios que trabalham com Ah, acessibilidade. sim, Então, o o Felipe selo de quer acessibilidade. selo de acessibilidade. Então, porque a gente acha que não basta fazer o banheiro, e eu entendo, eles contratam um arquiteto, são todas pessoas de bom coração, mas eles acham que fazer uma rampa e um arquiteto é acessibilidade. Uhum, E não é isso. De vez em quando a gente vê umas rampas, a gente dá risada, porque o ângulo não subiria uma cadeira de rodas uhum. de forma nenhuma. E a pessoa acha que fez certo, coitado do arquiteto acha que fez certo também. As aulas na faculdade a gente já soube que é uma optativa, é uma É, opcional, sim, não está na cadeira. Então podem ser pessoas do bem, estão tentando fazer, mas estão fazendo errado. Então, assim, ó, esse selo é muito importante. Deixa eu te contar essa, porque é inacreditável. É legal das pessoas saberem o que a gente passa, porque as pessoas não claro. sabem. O Felipe foi fazer uns raios-x, que talvez ele tenha que refazer as cirurgias que ele tem no quadril e no joelho, porque ele fez 18 anos, e nós somos no Moinhos de Vento, Hospital Moinhos de Vento, Referência em Porto Alegre. referência em Porto Alegre. Tem vaga para deficiente, para pessoas com deficiência, tem toda, eu tenho certeza que deve ter um setor que Da trabalha acessibilidade, diversidade. diversidade. E aí nós fomos chamar o elevador e alguém, é isso que eu digo, não, só a pessoa que está nessa situação sabe o que é acessibilidade, tem que contratar pessoas com essa noção. Alguém colocou as latas de lixo Em em frente. todos os andares. A gente se deu o trabalho de olhar que não foi um erro, assim, um dia alguém arrastou a latinha. Botaram as latas de lixo na frente do botão. Então o Então, cadeirante não o alcança. cadeirante não acessa. Então, tem elevador para cadeirante, com braille para as pessoas com baixa visão, para cegos. Tem todo um trabalho, gastaram milhões, eu tenho certeza. Só que tem uma lata de lixo em todos os andares. O Felipe não consegue chamar nenhum elevador. Sim. Então, São detalhes, né? então nós vamos Ninguém fazer esse percebe. selo, porque eu acho que tem que elogiar o empresário que está estudando, que está Claro. chamando pessoas, É uma um incentivo. consultoria, um incentivo. É um Então, esse incentivo. selo também, Amores Fati, para que pessoas que amam o ser humano como ele é e querem todas as pessoas lá dentro. Marta, quando eu falo nós, eu falo o movimento das pessoas com deficiência, enquanto presidente do conselho, estamos, assim como vocês, eternamente engajados nessa causa. E a luta, ela percorre por vários âmbitos. Então, a gente já atingiu o âmbito da legislação, Sim, da convenção, dos nossos direitos, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão. Nós já avançamos muito muito. na teoria, muito. Estudos, pesquisas, regulamentos, espaços conquistados. Mas nós ainda estamos engatinhando neste quesito conscientização social. Exatamente. Então, quando tu me fala, mas são coisinhas, não. São ações que não têm a mesma magnitude de uma legislação, de um estatuto, mas que têm um impacto extremamente relevante para a efetiva inclusão e acessibilidade. O impacto que é o atitudinal. Exato. Quebrar essas Isso. barreiras da discriminação, do preconceito, da falta de conhecimento, daquilo que a gente falou no início do episódio. Então, saiba
que são ações indispensáveis para a causa da pessoa com deficiência e para o nosso dia a dia. E todas as pessoas que puderem somar essas ações, que estejam juntos e que também vocês tenham diversos parceiros para que a Assim gente seja, a gente multiplique. precisa de parceiros, né? Sim. Porque senão não tem como ir adiante. E o programa de vocês já está acontecendo, já está no ar. Canal no YouTube, assim como Acessibilidade em Isso! Alta, Canal no Amores YouTube, Fati. Amores Fati, com um T só, é simples, Amores Fati. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link para o canal, já pedindo para todo mundo se inscrever por lá, para que fiquem por dentro das propostas de vocês e das novidades. Vocês terão um novo episódio a cada semana? Tem uma Nós periodicidade ou não? temos 2 episódios por semana, tá recém no início, mas já tem vários casos de família, assim, Adoro. vale muito a pena, independente de se tu tem filho adolescente, porque a gente tá entrevistando o pai e a mãe e o filho quando dá, sabe, assim, então tá muito legal. Então são 2 vezes na semana? Não, um episódio é casos de família, né, Tá, e o outro é um profissional, que legal. né, então assim, ó, Tem os mais teóricos psicólogo, e os mais isso, vivenciais. mais vivenciais, os mais teóricos, porque a gente sabe, é isso que tu disse, a gente se depara com um diagnóstico e aí se chama, e agora preciso de um advogado, fisioterapeuta, psicólogo, então nós estamos começando, mas nós vamos abranger todos esses profissionais, trazendo o que está surgindo de novo no mercado, o que está sendo feito. E tu sabe, assim, ó, que com 2 semanas, o canal no YouTube, nós estamos com 2 semanas, com 3 famílias, com 3 episódios de famílias, eu já conseguimos ajudar 3 pessoas. Parece que é pouco, mas não. Não, mas Sabe? A gente já é conseguiu, o falando de amor autismo, acontecendo. é o amor acontecendo. Porque é bem isso, o nosso objetivo é nesse pequeno. A mãe nos chama, diz, desconhecia esse trabalho, o meu filho tem autismo, eu vou... A gente entrevistou a Arena de Inclusão, a Arena de Esportes, Inclusão, porque trata com autismo. A mãe desconhecia esse trabalho, vou matricular na segunda, fizemos a conexão. Então, o Amores Fati está lá para, bem isso, conscientização social e conexões, porque nem todas as mães têm as famílias, não só mães atípicas, têm essa possibilidade que eu tive e sou muito agradecida de ter tido conexões desde o início muito boas, né? Como nós temos a nossa. Então, assim, podem nos chamar a qualquer momento e dizer, eu preciso, né, me conectar. Tu sabe que Cria-se uma uma rede rede. de suporte, de apoio, de acolhimento Exatamente. e de conversa. Exato, é isso. Né? E eu já assisti o programa, eu gostei muito da vibe do programa, diferente dessa estrutura de podcast, mas um sofá, uma coisa meio Ana Maria Braga, sim, adorei. Contigo, que é uma baita comunicadora, como Obrigada. entrevistadora, então parabéns pelo projeto que vocês construíram, que eu tenho certeza que já é sucesso e será cada vez mais. Contem sempre com acessibilidade em alta nessa jornada. Estaremos de portas abertas e sempre dispostos a fazer parcerias com Amores Fati. Eu me sinto cada vez mais contemplada quando vejo projetos como este surgindo, né, enquanto pessoa com deficiência. Sou muito grata por ter te entrevistado aqui no Acessibilidade em Alta. Infelizmente, a gente já vai conduzindo para o final, mas então quero pedir para tu te despedir do pessoal, deixar o recado, pedir para o pessoal se inscrever lá na Amores Fati e dar um tchau, tchau. Ai, eu tô arrepiada de novo no início e no final, porque toda vez que eu sinto essa conexão e com quem está assistindo vai se conectar com a gente também, eu vejo que nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor, que esse é o meu objetivo. Problemas todos nós temos, mas a gente tem que acreditar que nós vamos ter um futuro melhor, que os nossos filhos vão ter uma sociedade melhor. E o que eu posso deixar aqui é bem isso. Nós temos que trabalhar essa questão de somos todos iguais com características diferentes. Nós não somos diferentes, somos todos iguais, somos todos diferentes. Vocês estão entendendo? Mas a gente precisa trabalhar isso desde as crianças pequenas, porque aí não surgem as diferenças, elas não vão se estranhar com as pessoas, né? Nós temos que normalizar, é isso. Temos que normalizar o diferente. Porque no momento que nós normalizarmos o diferente,
vamos enxergar todos nós como iguais, como somos seres humanos, independente de credo, de cor, de opção sexual, de características físicas, de características cognitivas, emocionais, somos todos seres humanos. Esse é o meu objetivo, que a gente tenha uma sociedade que nos enxergue assim. Perfeita, fazer valer as diferenças na vida em sociedade. Isso. Muito grata, Marta. Sucesso para vocês. Nós vamos deixar aqui na descrição o arroba do Amoris Fati, o arroba da Marta, do Felipe, se ele nos permitir, É e que aberto. ele esteja aqui conosco numa próxima oportunidade, nos dando entrevista e contando também os casos. E também o canal do Amoris Fati, que é nosso vizinho, nosso coleguinha aqui no YouTube. Pessoal, muito obrigada. Estamos muito felizes em estar de volta, em ter vocês conosco. Deixem seus comentários para ajudar aqui no nosso canal. Curtam esse vídeo, compartilhem esse episódio com a família, com os amigos, com pessoas que podem se identificar com esse tema. Se inscrevam aqui no canal Acessibilidade em Alta e no Amoris Fati. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.